Então, pessoal, bom dia. Sou o professor Manuel Gessé. Gente, hoje vai ter a nossa aula de Física, dando continuidade à nossa disciplina de Física 2, Física 1, sobre o tema de conservação de momento angular. Aí eu estava preparando essa aula, né? Eu estava de bobeira, assim, eu gosto de ficar às vezes assistindo besteirol. Aí estava assistindo um episódio de um desenho. Aí eu achei muita cara para mostrar aqui para vocês. Olha só, antes de começar, bora só ver esse trecho aqui desse desenho. Você está em perigo, está sob meus cuidados. Use seu guindaste para salvar. Corre! Tá bom. Está na hora de fazer o que jamais fiz com o diretor. Alguma coisa. O Skinner está pirando! Eu não estou pirando. Eu estou usando o princípio de quantidade de movimento angular para virar o container. Nossa, que maravilha! Isso é muito legal! É o tipo de coisa que deviam ensinar na escola! Nós ensinamos isso na escola. Vocês estão ocupados demais comendo lanches e se comportando mal. Ele tem razão! Aprender pode ensinar! Educação é o máximo! Orfanato para os musicalmente dotados. Então, gente, legal nesse vídeo, eu achei muito interessante. Mas a pergunta para vocês é: o que aconteceu nesse vídeo, hein? O que vocês acham? Isso, né? Eu percebi que o diretor ele foi lá e tentou salvar o aluno. Para isso, ele se jogou em cima do container. Mas como foi que o que ele fez naquele container para salvar o menino? Pô, ele começou a girar ali em cima. Mas por que quando ele começou a rodar, o container veio girando ontem? Como é que a gente consegue explicar isso? Bem, nosso objetivo hoje vai ser justamente compreender essas rotações e as suas origens, de poder explicar situações do dia a dia, situações de algumas aplicações tecnológicas sobre isso. Para a gente conseguir entender aquilo que aconteceu no começo, a gente tem que começar a discutir um pouco sobre a origem das rotações. Se vocês prestarem atenção, eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho um hamster numa rodinha. E se vocês perceberem, o hamster, quando ele está inicialmente em repouso, beleza, ele começa a brincar, né? Quando ele brinca, ele produz uma rotação em um sentido. Só que quando a gente vai observar, a sua rodinha vai girar no sentido oposto ao sentido da sua rotação. Ou, de repente, numa cadeira. Se você prestar atenção, você sentar aqui numa cadeira rotatória, toda vez que eu, com os pés livres do chão, giro o meu tronco para um lado, os meus pés, eles giram para o sentido contrário. Na verdade, a cadeira vai girar para o sentido contrário. Ou ainda mais, quando a gente, de repente, pega algum equipamento que tem, por exemplo, uma furadeira. Quando a gente pega a furadeira, a gente aplica ela. Beleza. A broca rotaciona, e se vocês já perceberam, a gente tem que fazer uma força na mão, né? Porque vem um tranco na furadeira querendo girar a gente para o sentido contrário ao sentido da broca. Perceberam isso? Como é que a gente pode explicar a origem dessas rotações? A interpretação pode ser da seguinte forma: a origem de todo movimento de rotação está associado à origem de um outro movimento no sentido oposto. Hamster rotaciona num sentido, rodinha no outro. Eu giro na cadeira o tronco num sentido, a cadeira gira no outro. A broca gira num sentido, o equipamento gira no outro. Todo movimento de rotação está associado a um outro movimento no sentido oposto. Nesses casos propostos, a gente pode até pensar o seguinte, ó, é como se um giro estivesse tentando compensar o outro. Essa compensação, a gente na física gosta de usar uma ideia muito bacana, uma palavra muito bonita. É como se algo estivesse se conservando. Essa rotação que tende a compensar a nova rotação vida, é como se algo estivesse se conservando no nosso sistema. E esse algo que está conservando, a gente vai dar um nome para ele, e nosso objetivo vai ser justamente
explicar quem é esse algo, e a gente vai denominar ele de momento angular ou quantidade de momento angular. Beleza? E a nossa discussão vai ser justamente agora a gente definir essa grandeza para discutir alguns conceitos. Vamos lá. Nosso objetivo agora vai ser definir essa quantidade de momento angular. Para isso, a gente vai ter que fazer uma pequena revisão de conceitos que a gente viu nas aulas passadas. Por exemplo, a gente já tinha visto em aulas anteriores a ideia de velocidade angular. Aqui está até a equação como a gente calcula, né? É a variação do deslocamento angular pelo tempo. E a gente associa a velocidade angular, basicamente, à rapidez e à velocidade com que uma coisa gira. Quanto mais rápido um objeto gira, maior é a sua velocidade angular. E a gente pode obter, para essa velocidade, um sentido vetorial, uma direção e um sentido. E essa direção e sentido a gente vai obter a partir da regrinha da mão direita. Como é que funciona? A gente vai utilizar a nossa mão, pega a mão direita, e os dedos, esses dedos aqui da mão, vão indicar o sentido da rotação. E o polegar, o dedão, aponta a direção e o sentido do vetor velocidade angular. Por exemplo, nesse caso que eu fiz aqui, ó, os meus dedos produzindo a rotação nesse sentido estão entrando no plano do quadro. Então, eu posso dizer que ômega é um vetor que está entrando para dentro do quadro. Ou, nesse outro caso aqui, ó, a rotação está nesse sentido aqui. Vocês perceberem, o meu polegar está saindo do plano do quadro. Então, eu posso definir o sentido do vetor velocidade angular, ômega, como sendo perpendicular ao plano e saindo no plano do quadro. Belezinha? Só para a gente ter uma lembrança disso daí. Mas, em geral, o que você precisa saber agora é que essa velocidade angular diz para a gente o quão rápido um objeto está girando em torno de um eixo de rotação específico. Beleza? E agora a gente vai discutir um pouco sobre o momento de inércia. Análogo à inércia translacional, que é aquela inércia da primeira lei de Newton, que dizia para a gente a propriedade, a tendência que o corpo tem de mudar o seu estado de movimento, a gente pode associar agora uma inércia rotacional. Vai ser basicamente a resistência que o objeto tem a mudanças agora no seu estado de rotação em torno de um eixo. Para isso, mostrar alguns exemplos. Vamos supor o seguinte, a colisão de dois carrinhos, certo? Na verdade, um carrinho e um caminhão, né? Quando os dois forem bater dessa forma, vocês percebam que eles não vão bater frontalmente, né? Vai bater, ó, a parte lateral aqui do caminhão com a parte lateral do carrinho. O que vai acontecer quando eles baterem? Bum! Produz uma rotação. E olha só, é bem parecido com o que a gente tinha visto até agora. O carrinho, ele rotaciona no sentido, e o caminhão, ele vai rotacionar no sentido contrário. Mas se vocês perceberem, o carrinho, numa colisão dessa, ele rotaciona mais do que o caminhão. É como se o carrinho, por ele ser mais leve, ele gira mais nesse tipo de colisão. Ou ainda mais, o carrinho, ele tende a ter menos inércia rotacional do que o caminhão, porque a massa dele é pequena. O que lembra pra gente a inércia translacional, a inércia lá da primeira lei de Newton, né? Um objeto de muita massa tem mais resistência a mudar o seu estado de movimento que um objeto de pouca massa. Então, depende da massa, tudo bem. Mas a inércia rotacional, o momento de inércia, diferente do movimento linear, a inércia também depende da distribuição da massa em torno do eixo de rotação. Como assim, professor? Distribuição da massa em torno do eixo de rotação. É o seguinte, vocês aqui têm cara de vão para academia, né? Olha só. Se você prestar atenção, você pode fazer esse exercício depois quando você estiver lá na sua academia, ou em casa com alguma coisa, com vassoura, seja lá o que você quiser. Se você pegar dois halteres, você pegar uma barra na academia e dois halteres, você pode perceber que, à medida que você aproxima os halteres, a barra fica fácil de rotacionar. É fácil você manusear. Você, quando vai pegar um halterzinho para você fazer um exercício simples, ele é pequenininho, né? Os pesos eles estão próximos lá do ponto de apoio que você pega a sua mão. É fácil de rotacionar. Mas se você começa a afastar os halteres
do teu eixo de rotação, que seria a tua pegada aqui na barra, você começa a perceber que fica mais difícil de rotacionar. Quanto mais eu distribuir a massa em torno desses halteres, mais difícil ficou de rotacionar. Maior a inércia rotacional. Aí um exemplo está aqui, eu coloquei para vocês, do equilibrista. O que o equilibrista faz? Ele utiliza esse gravetozão aí, né, essa vara, e ele acaba não pendendo muito para o lado. Por quê? A distribuição de massa dele aumentou, né? Tem mais massa distribuída ao longo do eixo de rotação, e ele pende mais, pende menos. Agora, quem sabe de verdade assim, como ninguém, o que é o tal do momento de inércia e como utilizar isso é o tal do Miguelzinho. Não sei se vocês conhecem. Miguelzinho é meu primo. Pequenininho assim, a gente tem 4, 5 anos de idade. Mas menino, quando gosta de ir para os cantos, tem a pista para andar e tem a quininha da calçada, né? Aí a criança vai andar por onde? O caminho mais difícil. Aí lá vai Miguelzinho andar na quina da calçada. O que ele faz? Quando ele vai andar na quina da calçada, ele pega, ó, anda assim com os braços juntinhos. Nada disso. Quando o Miguelzinho vai andar na calçada, ele pega, abre os braços e vai andando. Para quê? Porque ele sabe que é para aumentar o seu momento de inércia. Então, ele pende menos. Tanto que a gente quer se equilibrar, a primeira coisa que a gente faz instintivamente é o quê? Abre os braços para você aumentar o momento de inércia e dificultar mais a tua tendência de rotacionar. Bacana isso, né? Então, o momento de inércia vai ser, em geral, dependente da quantidade de massa que você tem e de como essa massa está distribuída em torno do eixo. A criança, quando está com os braços próximos, ela pende mais fácil porque a massa está menos distribuída em torno do eixo. Quando abre os braços, a massa está mais distribuída em torno do eixo. Menos inércia rotacional, mais inércia rotacional. Tá, Jessé, mas como é que a gente vai calcular esse momento de inércia? Olha, o momento de inércia ele não é tão simples de calcular, não, tá? O mais simples que a gente tem é o momento de inércia de uma pequena partícula de dimensões desprezíveis em uma trajetória circular de raio R. Para essa partículazinha, por exemplo, uma bolinha presa no fio muito fino que está girando, vamos supor. O momento de inércia é dado por I igual a mr ao quadrado. I é o nosso momento de inércia. M é a massa da partícula e R é a distância que essa partícula está do eixo de rotação. Nota que mesmo para uma partícula faz muito sentido com a ideia que a gente foi construindo observando os fenômenos. Nota que quanto maior a tua massa, maior o teu momento de inércia. E quanto mais distante do eixo de rotação, maior a distribuição dessa massa, maior o momento de inércia. Beleza? Isso para esse caso. E para os outros casos, professor? Para os outros casos, vai fugir do escopo do nosso nível de estudo, tá? Já envolve a física do ensino superior. E aí, tá aqui para vocês, basicamente, uma tabelinha para vocês verem como é que se calcula cada um desses momentos de inércia para objetos diferentes. Botei aqui alguns objetos de geometria fácil, né? Aqui vocês podem perceber o seguinte, que mesmo para cada um deles sendo um pouco diferente, eles obedecem à mesma relação lógica. São proporcionais à massa e são proporcionais a um termo de distância ao quadrado, ou seja, são proporcionais ao quanto essa massa está distribuída em torno do eixo de rotação. Tranquilo? Mas não se preocupem, não precisam estar decorando esses momentos de inércia diferentes. O importante é você compreender a ideia dele. Bem? Aí quem for para cursos de engenharia, de física no futuro, vai ver melhor como é que se determina isso aqui com cálculo diferencial. Bem, agora que a gente discutiu o que era a velocidade angular e o que era o momento de inércia, a gente pode discutir quem é o momento angular. A gente vai definir o momento angular L como sendo uma grandeza vetorial proporcional a, que é igual a o momento de inércia I vezes a velocidade angular ômega. Ou seja, L igual a I ômega. As unidades de medida vão ser quilograma, metro quadrado por segundo. Quilograma, metro quadrado, a unidade de momento de inércia, e radiano por segundo vai ser a nossa unidade de velocidade angular. Temos, então, essa quantia. Se vocês perceberem,
Aqui, por exemplo, para o peãozinho, dá para a gente determinar qualitativamente a direção do seu momento angular. Como ele gira nesse sentido aqui, ó, a sua velocidade angular ômega aponta para cima e o seu momento angular, perceba que ele tem que ter a mesma direção que a velocidade angular. O momento angular L está também apontado aqui para cima. Tranquilo? Se vocês perceberem também, essa equação ela é análoga ao nosso momento linear. Não sei se vocês lembram que a gente definiu momento linear nas aulas anteriores. Era a massa vezes a velocidade linear vetorial. Olha só. Momento angular, momento linear. I é o momento de inércia. E M é a massa. Só que a massa mede justamente a inércia no caso translacional. Então, a massa é análoga à inércia e a velocidade linear associada e análoga à velocidade angular, velocidade de giro. Então, é uma forma bem simples também da gente estar lembrando da equação do momento angular, lembrando da equação do momento linear. Agora, vamos discutir uma coisa bem interessante, que é a relação entre o torque e o momento angular. Na hora que a gente discutiu sobre torque, a gente já tinha discutido o seguinte, que o torque era justamente a capacidade que a gente tinha, a grandeza que se relacionava com a capacidade da gente alterar a rotação de um corpo. E a gente tinha definido o torque como o produto da força vezes o raio de giro vezes o seno do ângulo formado lá pelo braço de alavanca e a força, né? Nesse caso aqui, a gente percebia, por exemplo, que quanto mais a gente aumentava o comprimento do braço de alavanca, maior o torque, né? Por exemplo, aqui nessa figura, a gente vê que a nossa chavezinha aqui, ela vai produzir mais torque quanto maior for o seu braço de alavanca. Então, fica só essa ideia, a gente já tem entendido isso, que o torque era basicamente a capacidade de mexer, de modificar a rotação de um corpo. Por exemplo, vamos discutir agora da seguinte forma. Tem uma roda na bicicleta. Ela está parada inicialmente, beleza? Para ela começar a girar, ou seja, para ela mudar o seu estado de rotação, eu preciso aplicar o que sobre ela? Isso, um torque. Então, o cara vai dar um tapa lá na roda da bicicleta. Quando você aplica esse torque, a roda ela começa a girar. Mas aí tem um detalhe. Se a gente for desprezar os atritos lá, que tem nas engrenagens da bicicleta, desprezar a resistência do ar, desprezar todos os efeitos dissipativos, a gente sabe que essa roda não vai parar de girar nunca, a não ser que seja produzido o quê? Um torque sobre ela, que é justamente o que vai modificar o seu estado de rotação. Para poder parar completamente a roda de girar, a gente vai precisar aplicar esse torque. E a gente pode relacionar da seguinte forma. Se eu fizer um torque bem pequenininho, ela vai parar de girar? Vai, mas vai demorar um tempo muito grande. Em contrapartida, se eu aplicar um torque muito grande, o que vai acontecer? Ela vai parar de girar, mas o intervalo de tempo vai ser bem pequenininho. Mas nota o seguinte, mesmo o torque e o intervalo de tempo sendo grandezas inversamente proporcionais, nos dois casos, o ΔL é exatamente o mesmo. Nos dois casos, ela inicialmente tinha um momento angular e para de girar. Tinha uma velocidade angular e parou de girar. Para os dois casos, o ΔL é exatamente o mesmo. E agora a gente consegue determinar e aplicar uma nova interpretação para o torque. A gente pode compreender o torque agora como ele sendo a taxa de variação do momento angular no tempo. Obedece àquela relação que a gente viu. Um torque grande vai estar associado a um intervalo de tempo pequeno e vice-versa. São grandezas inversamente proporcionais. E a gente consegue, pegando essa equação aqui, compreender a variação do momento angular como sendo justamente um produto do torque pelo intervalo de tempo. Nessa interpretação do torque, a gente consegue também ver que ela é análoga à equação que a gente tem da força. Quando a gente tinha, no caso
caso translacional, a gente tinha a força como sendo a variação do momento linear pelo intervalo de tempo. Mais uma vez, momento angular análogo ao momento linear, e agora o torque como sendo análogo à força. A força era aquilo que fazia alterar o estado de movimento linear ou translacional do corpo, e o torque é justamente aquilo que vai estar variando a quantidade de movimento angular, ou seja, mudando o movimento rotacional do nosso corpo. Agora a gente pode dizer a seguinte coisa: um sistema livre de torques externos, ou seja, o torque resultante é nulo. A gente sabe que o torque é a taxa de variação do momento angular no tempo. Se eu pego essa taxa de variação aqui, esse intervalo de tempo, e passo dividindo, a gente pode definir a variação do momento angular como sendo o torque vezes o ΔT. Como o sistema é livre de torques externos, o ΔT, o tal, é zero. Se o torque é zero, quer dizer então que livre de torques externos, ou seja, num sistema isolado, a variação do momento angular é igual a zero. Portanto, se a variação de algo é igual a zero, quer dizer que esse algo não está variando. Ou ainda mais, quer dizer que a quantidade inicial do momento angular é igual à quantidade final do momento angular. O que isso é para a gente? Isso daqui, em outras palavras, quer dizer o seguinte, até me arrepiar. A quantidade de movimento angular, o momento angular, se conserva num sistema isolado. Esse daqui é um dos princípios fundamentais da natureza. A gente já viu antes que a energia num sistema isolado se conserva, o momento angular se conserva, e agora a gente está vendo a terceira lei de conservação, a lei da conservação do momento angular, ou da quantidade de movimento angular. Beleza? Isso aqui vai ter aplicações fantásticas para a gente. Olha só. Vamos analisar esse vídeo aqui da bailarina? Vocês conseguem perceber que algo está mudando quando ela afasta e aproxima os braços? O que está acontecendo? Isso. Quando ela está girando, na medida que ela fecha os braços, ela passa a girar mais rápido. E quando ela abre os braços, é como se ela desse uma freada, né? Diminui o giro dela, diminui a velocidade angular dela. Como é que a gente pode interpretar isso? A gente pode interpretar da seguinte forma. Como o sistema ele é livre de torques externos, o momento angular ele é constante. Se o momento angular é constante, o que acontece? À medida em que ela, por exemplo, fecha os braços. Quando ela fecha os braços, o momento de inércia dela diminui. Se o momento de inércia diminui, para que o momento angular permaneça constante, o que tem que acontecer? Ela tem que girar mais rápido. O ômega aumenta para manter essa proporcionalidade. Ou seja, se de repente o momento de inércia dela diminui, quando os braços se aproximam, a velocidade angular tem que aumentar exatamente na mesma proporção que o seu momento de inércia diminuiu. Aqui um outro exemplo para vocês verem, ó. Iniciaremos sentando na banqueta. Um experimento de bem simples, a gente tem até aqui no canto. Ao girar a plataforma, todo o conjunto realiza um movimento de rotação com determinada velocidade angular em torno do eixo da plataforma girante. Quando encolhemos os braços, as massas dos halteres ficam mais próximas do eixo de rotação e a banqueta gira mais rápido. Isso acontece pois o momento de inércia de um corpo depende da distribuição das massas, ou seja, quanto mais próxima a massa estiver do eixo de rotação, menor será o momento de inércia deste corpo. Vocês perceberam? Aqui nesse caso é parecido com o giro da bailarina, né? Na medida em que ele aumenta a distribuição de massa, aumenta a inércia rotacional e diminui a sua velocidade angular, ele gira mais devagar. Na medida que ele fecha os braços, por conservação do momento angular, diminuiu a inércia rotacional, diminuiu o momento de inércia, aumentou a velocidade angular dele. Aqui só um exemplozinho, tá? A gente percebe que no sistema isolado, essas grandezas vão ser aqui, ó, inversamente proporcionais, a gente consegue visualizar bem isso nos experimentos.
Agora a gente consegue explicar com mais elegância os fenômenos que a gente viu durante a aula. Por exemplo, quando eu estou na cadeira e eu giro a cadeira em um sentido e a cadeira vai girar no sentido oposto. Como é que a gente pode explicar isso? Pela conservação do momento angular. Olha só. Se é um sistema isolado, o momento angular final é igual ao inicial. Ou seja, o momento inicial é igual a zero. Como assim igual a zero? Eu não estou parado na cadeira? Se eu estou parado na cadeira, eu não estou rotacionando, o ômega é zero, consequentemente, o L também é zero, né? Estou paradinho aqui. Quando eu passo a girar, a gente percebe o seguinte, que o momento final vai ser o momento angular do professor, que está girando na cadeira, mais o momento angular da cadeira. Tudo isso tem que ser igual a inicial, que é quanto? Zero. Ou seja, o momento angular do professor, chamar aqui de LP, tem que ser igual a menos o momento angular da cadeira, chamar aqui de LC. Se vocês perceberem, a gente tem uma diferença muito interessante nesse sinal. O sinal do momento angular do professor é oposto ao da cadeira. E o que quer dizer quando o vetor ele tem um sinal oposto ao outro? A direção oposta. Se o professor gira no sentido, a cadeira, por conservação do momento angular, gira no sentido oposto. É aquilo que a gente estava discutindo no comecinho da aula. Existe algo nas rotações que se conservam. Quem é esse algo? É o momento angular, essa grandeza que está se conservando e mostra para a gente esses efeitos nas rotações. E aí, na situação inicial da aula, vocês agora conseguem explicar o que o diretor ele fez para salvar a criança? E aí? Isso, exatamente isso. Ele percebe que o container está indo para um sentido, ele vai fazer o quê? Ele gira em cima do container em um sentido, para que, por conservação, eu até falar isso, por conservação do momento angular, o container vai girar no sentido oposto. Essa que é a ideia dele, ele usou exatamente o princípio da conservação de momento angular. Vai, isso aqui é muito bacana, de verdade, achei muito genial quando fizeram isso daí. Vamos ver agora algumas aplicações. A primeira aplicação eu acho muito bacana, que passou a infância vendo o Rambo, também vai achar, é a aplicação do helicóptero. Não sei se vocês sabem, mas o primeiro helicóptero, ele era movido por um motor só, ele foi construído em 1907, e ele só subiu cerca, ó, de 1,5 metro e caiu no chão. Tinha sido impossível estabilizar ele. Por quê? O que aconteceu com os primeiros helicópteros? Como ele tinha só um motor em cima, a hélice girava em um sentido e, por conservação de momento angular, o corpo do helicóptero começava a girar no sentido oposto. Acontecia isso. Como ele girava num sentido, quando a hélice girava num sentido e o helicóptero girava no outro, ele se destabilizava e, se estramanava lá no chão. Beleza? Acontecia muito isso. E foram surgindo, então, soluções para melhorar os helicópteros para eles funcionarem. Qual foi a primeira? Para mim, essa aqui eu acho a mais bacana, que é o helicóptero lá do Rambo, né, que tem nos filmes, só aqueles helicópteros de 2 hélices. O que acontece? Eles têm 2 hélices que elas giram de mesmo tamanho e elas giram com a mesma velocidade angular. Só que uma gira no sentido e a outra gira no sentido oposto. Para quê? Para, no final, a quantidade de momento angular ser igual a zero. Ou seja, uma vai produzir rotação no sentido, produz um L em um sentido. A outra vai girar no outro sentido, produz um momento angular do sentido oposto. Essas duas rotações aqui, elas se cancelam em termos de momento angular. Ou seja, o corpo do helicóptero fica estabilizado. Tanto que você vê no filme do Rambo, o que ele faz? Quer acertar um helicóptero desse? Ele faz o quê? Vai e mira na hélice de um dos helicópteros. Quando mira na hélice de uma, o outro começa a se destrambelhar. Fica girando para um lado e a hélice para o outro. Outra solução bem interessante, é o que a gente vê mais também, o helicóptero quando ele tem uma pequena hélice lateral. O que acontece nesse helicóptero? A hélice gira num sentido, certo? Vem, então, a tendência ao helicóptero, o corpo dele, girar no sentido oposto, beleza? Para isso, para ir contrário à rotação do helicóptero devido à conservação do momento angular,
tem essa pequena hélice lateral atrás do avião, olha aqui na imagem. E o que acontece? Essa hélice, quando ela gira, devido à diferença de pressão, ela produz uma força no sentido a que essa força produza no avião, no helicóptero, um torque contrário ao torque que é produzido pela hélice. Ou seja, isso vai estabilizar o avião. O avião está querendo girar em um sentido, né? E a hélice vai e faz uma força para estabilizar esse giro dele, produz um torque de forma a estabilizar ele. Inclusive, essa hélice ela é interessante para quando você quiser fazer pequenas curvas no avião, né? Você diminui um pouco a rotação da hélice, o torque dela diminui e o avião começa a girar. Então, ajuda também a você manobrar ele. Isso é muito bacana, né? Agora, olha esse vídeo aqui. O avião está pegando água numa região e olha o que vai acontecer. Isso, a hélice dele quebrou. E se vocês perceberem, aconteceu essa tristeza, né? Mas, olha só, quando a hélice lateral dele quebra, ele começa a girar desestabilizado no sentido oposto ao sentido da hélice superior. Princípio da conservação de momento angular. E aí, outra aplicação, professor? Essa que eu acho fenomenal. Uma aplicação bacana, que a gente também pode ver a origem do sistema solar, é a teoria da nebulosa solar. Como assim? Imagina da seguinte forma. Uma das teorias que a gente tem hoje, que explicam como o nosso sistema solar ele foi formado, é a teoria da nebulosa solar. O que essa teoria diz para a gente? Primeiro, lá no começo de tudo, tinha-se uma grande nebulosa. O que é essa nebulosa? É um conjunto de partículas, gases dispersas no espaço. Só que essas partículas, esses gases que estavam dispersos no espaço, eles tinham velocidade, beleza? Acontece o quê? Que devido à gravidade, essas partículas dos gases que estavam lá na nebulosa começaram, ao passar do tempo, a se aproximarem. E o que acontece? Essas partículas em rotação, quando começam a se aproximar, diminui o momento de inércia e, por conservação de momento angular, elas vão passar a fazer o quê? Aumentar o giro da rotação. Olha aqui nesse brinquedo, explica de uma forma bem bacana. Vamos supor, tá? Que esse brinquedo, as partículas, quando estão abertas, são a nebulosa solar inicial. Quando a gravidade faz com que elas se aproximem, a rotação aumenta significativamente. E o que acontece quando a rotação aumenta significativamente? A velocidade aumenta. E se vocês forem fazer um exercício, vocês bem sabem, quando a velocidade aumenta, a energia cinética aumenta e, consequentemente, é um aumento de temperatura. A velocidade foi aumentando tanto, a temperatura foi aumentando tanto, que, com o passar do tempo, a energia que tinha nessa nebulosa solar, que foi se condensando, foi suficiente para que as colisões de átomos de hidrogênio convertessem hidrogênio em hélio. Ou seja, foi suficiente para a fusão nuclear. E quando isso aconteceu, bum, surge o nosso Sol. Não sei se vocês estão percebendo como isso aqui é absurdo. Simplesmente, o mesmo efeito que explicou para a gente. Porque lá o container dos Simpsons estava girando e porque o diretor lá dos Simpsons salvou o menino. O mesmo efeito que explica para a gente porque a bailarina muda o seu giro. O mesmo efeito que explicou para a gente porque quando eu giro o braço para um lado, a cadeira gira para o outro, porque explicou um helicóptero. É o mesmo efeito, é o mesmo fenômeno físico que explica para a gente como surgiu o Sol, consequentemente o nosso sistema solar, consequentemente a formação do planeta Terra. Eu até me arrepei. Se vocês se empolgaram com uma coisa dessa, vocês não vão se empolgar com mais nada na vida de vocês. É incrível isso, incrível. Por isso que eu amo física, é muito legal isso. Vamos lá, vamos praticar agora? Olha só, questãozinha da UFRN, aqui da universidade local. O vestibular diz o seguinte, ó. Em uma revista de circulação nacional, uma reportagem destacou a reação da natureza às agressões realizadas pelo homem ao meio ambiente. Uma das possíveis consequências citadas na reportagem seria o derretimento das geleiras nos polos, o que provocaria uma elevação do nível do mar. Devido ao movimento de rotação da Terra, esse efeito seria especialmente sentido na região do Equador, causando inundações litorâneas. Que estão nas cidades litorâneas que estão ao nível do mar. Levando-se em conta apenas esse efeito de redistribuição de água devido ao degelo,
podemos afirmar que... O que essa questão está dizendo para a gente? Olha só. Pensa aqui, planeta Terra. Existe uma grande quantidade de gelo nos polos da Terra, né? Só que com os efeitos de aquecimento global, tem acontecido que esse gelo que se concentra, sim, a Terra, obviamente, ela girando aqui em torno do seu eixo de rotação, né? Acontece o seguinte, que esse gelo que está aqui nos polos, bem concentradinho, devido ao aquecimento global, ele vai derretendo. E a reportagem diz para a gente que esse gelo que se derrete, ele começa a se concentrar mais, ó, aqui na região da linha do Equador. E que efeito isso causa para a gente? Que efeito isso causa no planeta Terra? Acontece o seguinte, que o gelo que antes estava bem próximo ao eixo de rotação da Terra, ele está se afastando do eixo de rotação. Que nem a bailarina, quando ela está girando com os braços fechados e abre os braços. A distribuição de massa em torno do eixo está aumentando. Ou seja, o momento de inércia, nesse caso aqui, ele está aumentando. Se o momento de inércia está aumentando, o que vai acontecer com a sua velocidade angular? A gente, nesse caso, desprezando os toques externos. A velocidade angular vai diminuir. Ou seja, o planeta Terra vai girar mais devagar em torno do seu eixo. O planeta girar mais devagar em torno do eixo quer dizer que os dias vão ficar mais longos. Olha que absurdo. O derretimento das geleiras está promovendo um aumento na duração dos dias da Terra. Vamos ver aqui quais são as respostas? Letra A. O momento de inércia em relação ao seu eixo de rotação diminuirá. Não, o momento de inércia está aumentando. A velocidade angular da Terra em relação ao seu eixo de rotação aumentará. A velocidade diminui. O período de rotação da Terra, a duração do dia e da noite, aumentará. Nesse caso aqui, pode até ser que sim, né? Vamos ver na letra B. O momento angular da Terra em relação ao seu eixo de massa diminuirá. Nada disso, né? O que vai acontecer? O dia diminui, a velocidade diminui, logo o período aumenta. Letra C de casa. A duração do dia e da noite aumentará. Aqui, para vocês, se quiserem ter um aprofundamento, tá? A matéria aqui do portal Galileu diz o seguinte: por que o derretimento de gelo polar está tornando os dias da Terra mais longos? É exatamente o que a gente tem aqui nessa situação desse problema. Mais uma questão, GESE 2025, foi eu que fiz. O seguinte: devido ao aquecimento global, uma vasta massa de gelo polar derrete e se redistribui, deslocando-se em direção à região equatorial. Essa redistribuição de massa, ao afastar a massa do eixo de rotação da Terra, provoca um aumento no momento de inércia do planeta. Considerando o sistema Terra como isolado, sem torque externo, e que a conservação do momento angular se aplica, se a redistribuição de massa levar ao aumento de 2% do momento angular inicial de inércia da Terra, em torno do seu eixo, qual será aproximadamente a variação percentual da velocidade angular de rotação? Olha só, o que o problema diz para a gente? Que esse degelo está aumentando o momento de inércia em 2%. Ou seja, o momento de inércia final vai ser 102% o inicial, ou, dividido por 100, 1,02 do inicial. Pela conservação do momento angular, I ômega inicial é igual a I ômega final. Só que o I final é exatamente 1,02 do inicial. Posso substituir. I inicial, ômega inicial é 1,02 I inicial vezes ômega final. O I inicial é comum nos dois lados, a gente pode cancelar. E fica que o ômega inicial é 1,02 do final. Ou, passando esse 1,02 dividindo, a gente vê que o ômega final é 0,9804 do inicial. A taxa de variação da velocidade angular vai ser a final menos a inicial vezes 100%. A final, 0,98804 da inicial,
menos a inicial. Fazendo aqui as continhas, a gente vê que isso vai 1,96% da inicial. Ou seja, reduziu em 1,96%. Beleza? E aí, o que a gente aprendeu hoje, gente? Hoje a gente aprendeu o seguinte, que existe uma grandeza física que explica para a gente que há uma conservação nas rotações. Essa grandeza física, a gente definiu ela como sendo L, momento angular, que é o produto do momento de inércia vezes a velocidade angular. E se vocês lembrarem, essa grandeza aqui, ela é análoga, gente, ao nosso momento linear, P, que é igual a massa vezes a velocidade linear. Mais uma vez, são grandezas análogas, aqui o caso linear ou translacional, e aqui o caso angular ou rotacional. A gente viu ainda o seguinte, que podemos compreender o torque como sendo a grandeza responsável pela taxa que é definida como a taxa de variação do momento angular no tempo. O que é análogo à equação que nos diz que a força é proporcional, é igual, na verdade, à taxa de variação de momento linear no tempo. São grandezas análogas. E a gente ainda viu que em sistemas isolados, ΔL se conserva. Da mesma forma que em sistemas isolados, ou seja, livre de toques externos, ΔL se conserva. Livre de forças externas, ΔP se conserva. Havíamos visto antes a lei da conservação do momento linear e hoje nós aprendemos a lei da conservação do momento angular. E com isso, grandes implicações, desde compreender pequenos episódios de desenhos animados a compreender como o nosso sistema solar foi formado a partir desses princípios básicos da mecânica clássica. E aí, como é que a gente vai fazer agora? Bora aplicar. Não sei se vocês perceberam, mas a gente passou hoje a aula basicamente investigando as rotações em várias situações, né? A gente investigou a rotação no episódio dos Simpsons, a gente investigou as rotações vendo uma cadeira que gira, a gente investigou as rotações até na formação do sistema solar. E o nosso projeto avaliativo, essa atividade avaliativa de vocês, vai ser esse projeto investigando as rotações nas mídias. O que vai acontecer? Vou distribuir aqui para vocês cada um desses flashcards que eu estou entregando, na verdade, cartas de investigação, né? Cada um desses cards que eu entreguei para vocês, eles têm um QR Code e questões de problematização. Vocês vão se dividir em grupos de 5 a 6 membros. Esse QR Code que vocês têm vai estar dando para vocês algum vídeo em específico. Tem uns vídeos que ficaram aí com o salto lá da menina que recebeu o ouro lá nas Olimpíadas. Tem gente que está aí com um negócio para explicar por que o gato ele sempre cai em pé. Tem várias situações, fusão de estrelas de nêutrons, por aí vai. Inúmeras imagens aí, vídeos das mídias em geral, terei muitos deles de redes sociais mesmo, para que vocês assistam essa mídia e expliquem o processo de conservação do momento angular que está acontecendo aí. Que nem a gente fez hoje durante a aula toda. Esse vídeo é o ponto de partida de vocês, tá? E o que vai acontecer? Na aula que vem, vocês vão me entregar uma ficha que vem junto aqui. Essa ficha de avaliação são com algumas perguntas para o grupo responder. E na próxima aula, eu vou sortear algum dos membros do grupo de vocês, qualquer um de vocês, com todos têm que estar preparados. E nesse sorteio, vocês vão apresentar o vídeo de vocês, que tem lá no flashcard. Vocês vão me apresentar também a problematização, vai ser justamente responder a pergunta foco que tem no flashcard, e vão também me explicar a física envolvida usando o roteiro de respostas que vocês têm e preencheram com o grupo. Beleza? Então, como é que vai ser a avaliação? A entrega do roteiro de análise vale 5 pontos e a apresentação oral vale 5 pontos também. Espero vocês na próxima aula, vocês vão me entregar aqui na aula que vem, tá? A aula do dia 7. E aqui estão as nossas referências. O livro principal é o livro do Ramalho, o Fundamento da Física, tem lá na biblioteca do campus, vocês podem dar uma olhada. E quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem o material do Gref na internet, tá aqui o link dele, e o livro de Física Conceitual do Paul Gert. Então é isso, pessoal.
Bom descanso para vocês e bom trabalho. Aula que vem, estou ansioso para ver as apresentações de vocês. Tranquilo? Tchau, tchau. E a ideia foi de preparar todas as 5... No IFRN eram só 5 temas, então eu passei uma ou 2 semanas preparando todas as aulas. Preparava as aulas, mostrava para o mundo e tudo mais, tentava fazer alguma coisa para deixar tudo pronto e os planos de aula. Aí essa daqui, por sorte, foi interessante que essa foi a primeira aula que eu fiz, se eu não me engano, que é um tema mais difícil de você trabalhar assim no ensino médio, né, gente? Raramente dá aula. E foi uma que eu apresentei acho que umas 2 vezes ela. Aí quando foi sorteado, o aluno disse, não, se cair essa daí, o tema é um tema difícil, mas vai ser fácil a gente desenvolver, porque já está com a ideia dela bem maturada e tudo mais. Aí caiu no sorteio exatamente essa aula. Foi bom que a gente já tinha tudo pronto, né? Mas aí foram uns toquezinhos que ele me deu, por exemplo. Um toque que ele me deu muito importante aqui para fazer essa aula foi essa relação das grandezas lineares com as grandezas angulares. Quando eu fiz ela a primeira vez, eu não tinha pensado em colocar para fazer esse comparativo. Aí no final eu fiz. E também fazer sempre essa síntese da aula no finalzinho ajudou pra caramba. E aí na aula, o que aconteceu? Uma coisa que eu tentei até me controlar um pouco mais aqui apresentando para vocês. Mas eu tiro muita brincadeira, muita piadinha, alguma coisa do tipo. Na hora lá da apresentação, estava falando de rotação, eu falei que eu estava um pouco mais gordinho, não sei o quê. E muita gíria. Eu tenho esse costume de falar, que nem uns falam, tem uns caguetes que eu tenho o costume de ficar falando. E o ponto que eu perdi na didática, esses 4 pontinhos que eu perdi, foi justamente por causa disso aí. Que eu tenho esse costume, às vezes, de falar algumas gírias durante a aula, sempre tive o costume. E aí acabei deixando escapar na empolgação e tudo mais. Mas foi basicamente essa a ideia. A gente passou a véspera da aula, acho que a véspera da prova, acho que até umas 9, 10 horas da noite, passando a aula e tudo mais. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Não deu, ficou tudo tranquilo, bem ensaiadinho, bem alinhado. Certo? Pronto, já faz uns 3 meses, né, que eu dei essa aula. Mas ficou tão organizado que já tá até na cabeça maturada esse tempo todo. A ideia dela. Mas é isso. Eu já dei essa aula 2 vezes, né, para substituto. Por incrível que pareça, foi um ponto que me caiu 2 vezes. E na nota eu sempre tirei, tipo, uma tirei 92 pontos, a outra tirei 88. Eu disse, não, vou assistir a aula porque eu quero saber o que é que eu tô errando, o que eu tô perdendo, tipo, uma faixa aí de 10 pontos a 12 pontos. E aí eu gostei muito da aula, principalmente nas aplicações, porque eu primeiro dei aula para nível superior, né, eu acho fica mais fácil, né, do que fazer a transposição didática para o ensino médio. Só que eu gostei bastante, cara, das aplicações, eu até anotei aqui, a da nebulosa solar, não tinha pensado nisso, a questão da UFRN, né, sobre o efeito estufa, o degelo, né, que você acaba aumentando o dia, né, o período, do helicóptero. Então, assim, parabéns mesmo pela aula. Eu tinha feito a transposição no sentido de relacionar as grandezas de rotação e translação, né? Na minha aula eu consegui isso. Mas, cara, muito boa mesmo, muito boa mesmo. Eu gostei também da avaliação, né? A forma de avaliação que você colocou, né? Do projeto. Parabéns. Obrigado. Foi um tema que, tipo, por incrível que pareça, uma das primeiras aulas que eu dei, assim, como estagiário, um professor ele tinha me jogado justamente para dar aula disso no ensino médio, logo nos estágios, assim, no primeiro estágio. Aí o caramba tá tirando onda comigo. Não, beleza, vou dar essa aula. Aí ele tinha um material pronto, umas coisas, e ele é da área de ciências espaciais. Aí, tipo, essas coisas aí do DG e tudo mais, eu vi tudo no material dele, de muito tempo atrás, primeiro estágio que eu fiz. Aí eu lembrei e joguei também umas. E outros foi vendo, assim, vídeo, às vezes, passando em rede social, aí fui salvando as coisas. Aí foi quando eu fui pegando essas ideias. Oi, pessoal, bom dia. Parabéns, Manuel, pela aprovação. Valeu. Eu queria te perguntar sobre a situação na hora da apresentação,
o slide e o quadro. Você se prendeu muito ao slide? Como foi esse processo de organizar? Aí é o quadro e tem o slide do lado? Rapaz, lá, é que aqui eu tô com esse quadrinho. Eu comprei esse quadro aqui só para passar aula pro Nunes. Eu não entendi esse quadro, eu arranjei na OLX. Bem baratinho. Aí comprei na semana só para passar aula. Mas lá, como o quadro ele era maior, aí eu usei ele um pouco mais, sabe? Teve até um momento, por exemplo, aqui eu não fiz por questão do tempo, né? Todo mundo aqui é físico. Mas, por exemplo, a última questão que eu fiz, eu fui passando ela muito no slide. Aqui para vocês. Eu passei ela muito no slide porque já vi que estava correndo tempo, ia dar quase 11 horas, aí eu fui passando ela. Mas lá, foi uma coisa que eu achei até interessante. Quando eu fui vendo que ia dar tempo de eu resolver essa questão com o pessoal, aí eu fui passando, explicando essa última questão, a quantitativa no slide, e aí eu vi que a pedagoga, ela tem uma que ela fez, tipo, assim, fingiu que estava entendendo, quando fazia só um passozinho da equação. Aí eu fiz até assim, todo mundo entendeu, gente? Aí, obviamente, ninguém responde, né? Isso aqui eu vou explicar para vocês. Aí eu peguei, escrevi um trecho da equação no quadro e expliquei. Aí eu, agora deu para entender? Aí eu percebi que a pedagoga fez até assim, ó. Ela não pode responder nada, mas foi tipo aquela respirada que a gente diz, ver que a pessoa tá concordando sem querer dizer que concordou. Sabe? Legal, bom saber. Mas aí é bom você mediar. Eu mediei bastante essa parte aí. É porque aqui eu não fiquei usando tanto, porque eu tava até sem apagador. Fui no meio da aula para explicar sem apagador, peguei um pedaço da folha de papel aqui para ir. Mas é bom dar essa mediada. Tem que... Até o mundo me disse, né? O interessante é você usar todos os materiais didáticos que a banca permite que você use. Como ela permitiu usar o quadro, aí eu usei também para fazer algumas coisas. Só por rir que quando eles me deram um quadro, eles só deram um piloto lá, quase que sem tinta, mas... então, isso que eu ia perguntar. Você levou o Data Show? Não, no IFRN, depende muito da banca, sabe? No IFRN, eles não deixavam a gente levar nada. Nada. Então, eu só levei um pendrive, 2 pendrives, peguei um pendrive lá emprestado, e desse pendrive eu coloquei a aula, e era isso. Aí, eu já tinha dado aula lá no IFRN, aí eu sabia que os projetores, eles têm uma saída de áudio boa. Aí, associando isso, eu peguei e botei o som lá, o vídeo, na verdade, né? Se eu não soubesse que teria saída de áudio, acho que eu não teria colocado o vídeo, eu teria colocado alguma outra coisa, ou legendaria o vídeo. Mas aí tem canto que eu acho que o IF Sertão precisava você tinha que levar tudo. Mas no IFRN não, você só podia usar o projetor deles e o projetor, o computador, o quadro e um piloto que eles disponibilizavam. Você não podia nem usar os seus pilotos lá. Aí tinha isso daí. Então você tinha... Aí uma coisa que eu fiz até lá, eu só não fiz aqui porque minha cadeira estava sendo usada ali, mas quando eu cheguei na sala, a sala tinha uma cadeira dessas que girava, né? Então essa aplicação que eu mostrei no slide da cadeira, eu não fiquei só falando por falar. Eu fiquei fazendo na cadeira rotatória que tinha lá, sabe? Então, eu organizei isso. Opa, Manuel, eu também fiz isso da cadeira na minha apresentação. E você acredita que a banca tirou nota porque, tipo, não estava no script do plano de aula. Eu não iria colocar porque eu não iria levar uma cadeira, né? Mas quando eu fiz, aí eu, na hora, a tendência da gente é fazer, né? Aí eu vi que eu tinha perdido nota, né? Aí depois eu falei com o colega, eu disse, olha, por que eu tirei a nota? Aí ele falou, a pedagoga tirou porque não estava no roteiro do plano de aula. Eu fiquei, caramba, velho, você leva um incremento a mais, que deixa a aula interessante, né? E eles ainda tiram, né? Porque não botou como material didático, né? A minha não se ligou nisso, não. A minha, ela foi bem cri-cri. E é uma coisa assim, você demora muito a fazer as aulas, que é assim, eu já fiz algumas didáticas, só que eu tenho um problema que eu demoro, cara, sorteou o ponto agora, 11 horas. Eu vou passar 24 horas preparando essa aula. Quando eu fiz meu primeiro concurso, a didática, eu lembro que eu terminei a aula 5 da manhã e tinha que estar lá no Instituto 7. Então, eu terminei a aula 5 da manhã, não passei a aula, terminei os slides, né? Não passei a aula, na esperança de que eu iria ser o último a apresentar. Oxe, quando teve o sorteio, eu fui logo o primeiro. Puf!
Cara, sabe o que é dar uma aula sem ter noção de tempo? Porque eu não tava com noção de tempo, eu não tinha treinado a aula, né? Pronto, eu já fiz isso uma vez. Foi no concurso substituto, não era nem aqui em Natal, era lá em Santa Cruz. Eu terminei de fazer a aula de 4 horas da manhã, imprimi ela mais ou menos de 5 horas e fui sair de 5 horas, fui direto viajar para Santa Cruz para fazer a aula. Logo, tudo numa sequência só, foi horrível. Eu acho que foi a pior aula que eu dei, na verdade. É bom sempre deixar pronto, foi bem cansativo. E o cara sem nunca ter passado fica muito difícil também. Essa aula eu tinha passado ela umas 6 vezes, eu acho, antes de apresentar. Agradecer aí ao Emanuel, né, pelo esse momento, esse tempo que ele disponibilizou estar aqui com a gente, né? Parabenizar mais uma vez pela aprovação. Logo deve estar sendo chamado, né? Mais um colega na rede federal, isso é ótimo, né? Hoje a gente tem pessoas, né, em vários estados, né? Pessoas que em algum momento trilharam aí uma parte do caminho com a gente. A gente fica super feliz em poder ajudar, né? As minhas contribuições, né, foram mínimas, né, bem pontuais, como eu falei, mas eu acredito que significativas, né, Manuel? Com certeza. Para alinhar no final. Tem uma criatividade, uma expertise muito grande em preparar as aulas aí. E sempre nos primeiros encontros eu explico a estrutura, né, do plano de aula, a estrutura da aula, e ele entendeu muito bem. E desde a primeira aula, né, que seguiu a estrutura que dá certo, né? A gente já tem, por essa experiência que a gente tem, a gente consegue prever o que a banca quer, né? É óbvio que é uma avaliação muito subjetiva, né? Poderia ser que com outra banca, certamente, eu tivesse uma nota diferente. Talvez o 100, né? Ou talvez um pouco menos. É subjetivo, é uma avaliação muito subjetiva. Então, o que eu quero dizer é que, trabalhando aí em conjunto, né, dá para fazer uma aula e ter êxito, né? Sempre você vai para uma prova dessa, você vai muito seguro, né, Manuel? Como eu disse aí para vocês que hoje já fazia um tempo que ele não pegava nessa aula e já estava correndo no sangue, né? Então, é automático, né? Isso é o interessante de você treinar, né, de fazer bem feito. E você, em qualquer momento, você faz a aula de forma bem natural, né? E acho que é mais essa a contribuição da gente, ver os pontos assertivos que precisa ser corrigidos, precisa ser melhorados, que podem ser melhorados, e dar essa confiança, né? Essa segurança, tentar transmitir essa segurança. Porque muitas vezes você tem um caso de colegas muito bons mesmo, que vai para a prova de dados e reprova. Então mesmo aconteceu comigo várias vezes. O meu gargalo era prova didática, eu reprovei várias vezes, né? Isso é muitas vezes por falta dessa expertise, né? E às vezes, quando você reprova, 1 ou 2 vezes, você já vai para a prova muito nervoso, com medo, né? Já escaldado das outras. Então você precisa ir com um grau de confiança muito bom. Você precisa ir muito seguro, né? E é isso, o Manuel foi lá e deu um show, foi ótima a aula, né? Vocês viram aí esses exemplos, aplicações, foi tudo ele que pensou, né? As minhas colaborações, como eu falei, foram muito pontuais, e ajustes, né? Algumas estratégias de ordem didática para poder tornar a aula mais atrativa, né? Demonstrar, enfatizar mais o domínio do conhecimento que ele já tem. Então, é isso, né? Foi tudo muito bem planejado e pensado por ele mesmo. E tá de parabéns, Emanuel, a gente fica super feliz. Toda vida que passa é como se eu passasse. Tem brincadeira, eu fico super feliz mesmo. Só vocês têm ideia de quanto eu sofri para poder passar em concurso, assim.
trajetória e sempre pode contar com a gente, viu? Pode deixar, digo mesmo. Precisando, só falar. Então valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.